A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações. Nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo o segundo livro de Moisés, né, chamado Levítico, ou seja, sobre os levitas, né, que no começo fala sobre as leis, como são as leis, né, que os levitas eles têm que aprender sobre as leis, para que assim possa também dirigir o povo, né, ajudar na direção do povo, como é feito os holocaustos, como se cuida do tabernáculo. Os levitas são povos separados somente para Deus, tanto que eles não têm herança na terra, né? Quando Deus promete a terra, né, que mana leite e mel, os levitas não participam dessa terra. Eles não têm herança nessa terra porque eles pertencem a Deus, diretamente a Deus, ao tabernáculo de Deus, né? Ao templo de Deus. Eles cuidam do templo de Deus. Veridiana, existe levitas hoje? Sim, existe. Só que hoje a gente tem outros nomes, né? A gente que eu digo assim, os levitas, né? Eu não sou uma levita porque eu sou uma serva de Deus, eu sou uma filha de Deus. Eu procuro divulgar a palavra do Senhor, né? Como eu digo, eu estou aqui, não estou para pregar placa de igreja, né? Para propagar placa de igreja, para propagar religião. Estou aqui pura e simplesmente para propagar a palavra do Senhor, que é o que está na Bíblia. Mas nos templos tem a hierarquia, né? Cada um faz o que foi o que foi designado para fazer. Esses são os levitas, né? Que eles foram preparados para fazer aquilo, para exercer aquela função dentro do templo. Esses são os levitas. Hoje tem outros nomes, né? Cada religião tem o seu nome. Então não vou ficar falando aqui os cargos, vamos dizer assim, porque se eu for falar dos cargos assim, eu vou estar falando sobre as religiões. E Deus não tem religião. É Cristo, é Jesus Cristo e Deus, né? Não tem religião. Então, quem inventou a religião foi o homem. Então, não existe religião certa e religião errada. O que existe é Deus. Eu não vou dizer para você o que é certo e o que é errado, é Deus quem diz. Então, quando fala para você, não, você está numa religião errada, então você deve pensar o quê? Você não deve responder nada. Aliás, você deve responder o seguinte: não a palavra de Deus diz, não julgueis para não ser julgados. E a palavra de Deus diz, não fazeis acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas, se alguém te disser que a sua religião está errada, então o que você tem que fazer? Você tem que ir meditar, porque às vezes pode ser um aviso do Senhor, né? Você tem que meditar sobre sua religião. Não, o que minha religião faz, né? Ela busca a Deus, a Jesus Cristo. Sim, a maioria das religiões fazem isso. Só que a questão é, muitos buscam, a própria palavra de Deus diz, né? Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Por quê? Porque muitos realmente serão chamados, muitos falam sobre o nome de Deus. Até o diabo é crente, ele crê em Deus. Aliás, ele próprio servia a Deus, né? Ele era o arcanjo, ele era o braço direito do Senhor. Então, o que acontece? Muitos serão chamados porque muitos creem em Deus. Agora, servir fielmente ao Senhor, servir de coração
e seguir seus mandamentos, seguir os seus preceitos, que é diferente. É muito fácil falar, não, eu sou cristã. Eu falo cristã porque cristã não existe essa religião cristã. Por isso que quando alguém me pergunta que religião você é, eu respondo, eu sou cristã. Porque não existe essa religião. Porque se você falar, eu sou católica, eu sou evangélica, eu sou não sei o que, não sei o que, você estará rotulando algo que não é rotulável. Deus não é rotulável. Então eu sou cristã por quê? Porque eu sigo a Cristo. Procuro seguir ao máximo, obviamente. Porque eu sou humana, eu sou falha, né? Eu sou pecadora. A palavra de Deus diz que a maldade já vem da meninice. Dentro de nós, como eu já falei aqui várias vezes, é o bem e o mal brigando todos os dias, desde o acordar até ao dormir e mesmo durante o sono. Só que quando estamos no caminho do Senhor, durante o sono, Deus vela nosso sono, né? Então, o que acontece? Quem ganha no final do dia, quem ganha essa luta? Aquele quem eu deixar ganhar. Então, se eu deixar prevalecer o bem, então eu vou de encontro a Deus e Ele vai me guiar. Eu vou deixá-lo guiar a minha vida. Agora, se eu deixar prevalecer o mal, é o demônio que vai guiar a minha vida. E o fim daquele que o demônio guia a vida é o lago de fogo e enxofre. Então, por isso que eu sempre insisto em dizer, eu não prego religião, eu sou cristã, eu sigo a Cristo, eu sigo a Deus, eu sigo a palavra do Senhor. Então, se algum dia alguém disser a você, a sua religião está errada, então duas coisas, Deus não tem religião, Deus não faz acepção de pessoas. Aliás, três coisas, né? Não julgues para não ser julgado. Mas, né, se alguém disser que sua religião está errada, então busque ao Senhor de todo o seu coração. Chegue em seus aposentos, porque Deus nos ensina a orar em seus aposentos, ou seja, no seu quarto. Desliga tudo, fecha tudo para não correr o risco de ser incomodado e ore ao Senhor abertamente, abra o seu coração ao Senhor e pede direção a Ele. Busque ao Senhor, converse abertamente. Eu não sei orar, eu não sei conversar com o Senhor. Lógico que sabe. Como você conversa com o seu amigo? É assim que se conversa com o Senhor. Senhor, eu estou andando no caminho certo? Eu estou fazendo assim, 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 assim. Tá certo isso? Me confirme, por favor, me dê um sinal. Eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso saber se o caminho que eu estou seguindo realmente é o caminho que leva a ti. Porque Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Ele diz isso claramente aqui na Bíblia. Então ninguém chega a Deus se não for através de Jesus Cristo. Se alguém te disser que chega ao Pai se não for através de Jesus Cristo, você pode ter certeza que o caminho está errado. Porque a Bíblia nos diz isso, que é só através de Jesus Cristo. Só se chega ao Pai através do Filho. Se não for através do Filho, não se chega ao Pai. Porque o que está ligado aqui na terra está ligado ao céu. Se estiver desligado aqui na terra, está desligado ao céu. Então, preste atenção, se comunique com Deus, tá? Não dê atenção às pessoas à sua volta. E outra, na Bíblia diz também que nós, filhos de Deus, aquele que serve ao Deus vivo, ao Deus único, que é o Deus verdadeiro, ele é tido como louco para o mundo. Então, ele é tido como louco. Por quê? Porque ele anda corretamente. A gente vê a inversão de valores que hoje a gente tem no mundo. Por quê? Porque nós fazemos o que realmente é correto. E para o mundo, isso é loucura. Por isso, somos tidos como loucos. Mas dando sequência à leitura,
como eu já havia comentado, né, o livro de Levítico é ensinamento aos levitas. Então, para a gente não há muito o que ler. Então, eu estou pulando para não prolongar muito a leitura. Né? Por exemplo, no capítulo 15, que seria de onde a gente continuaria, seria as impurezas do homem e da mulher. Então, aqui Deus está pedindo para Moisés e Arão falar, né, aos homens e às mulheres o que seria impuro, por exemplo, né? Por exemplo, aqui fala, né? Qualquer homem que tiver fluxo na sua carne será imundo por causa do seu fluxo, né? No caso, tiver machucado, alguma coisa do tipo, né? Quando se fala fluxo, ao meu entender, né? Não sei se estou dizendo corretamente, porque quando se fala fluxo, eu tinha ouvido fluxo em relação à mulher, que fala sobre a menstruação, mas quando está falando homem, fluxo em sua carne, deu a entender que é um corte na sua carne, né? Então está falando sobre isso. Então está dando toda a explicação referente a homem e mulher, qual é o momento em que se considera impuro, ou seja, se considera impuro, tem um ritual de pureza e ele ou ela tem que seguir esse ritual para que se torne novamente puro e assim, no caso de casados, lembrando que hoje ainda é assim, os cristãos só têm relação sexual após o casamento. Antes disso, não. A Bíblia continua a mesma coisa. Relação sexual somente após o casamento. E com o próprio marido também, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não vá ter amante, não, porque o adultério é pecado, sim. Naquela época, inclusive, o adultério eles eram apedrejados até a morte, viu? Então é adultério. Aí no capítulo 16, o dia da expiação. Expiação é o perdão, né? Então, como era o ritual da expiação, ou seja, como era feito o perdão, o que se deveria fazer para o perdão. Deixa eu ver o primeiro versículo aqui do 16. E falou o Senhor a Moisés depois da morte dos dois filhos de Arão, que morreram quando chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então aqui ele está falando sobre como Arão deveria se comportar em relação, porque com a morte, imagina só, Arão ele não pôde chorar, né, pela morte dos filhos, porque os filhos cometeram pecado perante Deus, e realmente foi um pecado gravíssimo, pois trouxeram fogo estranho, né, à tenda do Senhor. Imagina só. Então, não foi simplesmente um pecado, foi uma blasfêmia, né? Como se tivesse praguejado contra Deus, né? Então, realmente foi um pecado muito grave. Então, eles realmente foram fulminados, né? E eles não puderam. E Arão não pôde chorar. Arão era o sacerdote principal. Ele não pôde chorar. Deus não o permitiu, porque foi um castigo realmente de Deus ali. E tinha que obedecer. Tanto que Moisés o retirou da presença das pessoas, porque, embora ele não podia chorar, mas o seu semblante era de tristeza. Não tinha como. Gente, se você perde um filho, independente da situação, você tem que se mostrar forte. Mas o seu semblante é de tristeza. Não tem como. Nós somos seres humanos. É de tristeza. E eu falo isso, perdi meu irmão recentemente, como vocês sabem. Eu tô aqui por dentro, aqui ainda dói muito. Eu tô aqui dando uma força para minha mãe, que ela ainda sente muito. E assim, eu procuro não demonstrar, porque para minha mãe eu não consigo imaginar a dor que ela tá sentindo. Eu não tenho filho, mas eu não consigo imaginar a dor que é para ela, mas eu sei o quanto que ela tá sofrendo.
Então, eu não posso, eu sinto a falta dele, eu sinto a necessidade. Inclusive, eu ficava pensando se eu chegava a tempo, eu queria chegar a tempo de vê-lo no hospital, mas Deus é tão maravilhoso que não permitiu isso, porque depois eu fiquei imaginando, se eu acho que se eu tivesse visto ele naquela condição do hospital, eu provavelmente teria passado muito mal. Meu irmão mais velho foi parar no hospital porque a pressão subiu demais, o outro passou mal também, então toda a família se perdeu nesse momento, né? Toda a família realmente foi. A família é grande, tá? A família é cearense, então a família é grande. Então toda a família sentiu muito e afetou todo mundo. Então eu que estava de longe, embora a caçula, mas eu que tive que meio que demonstrar um pouquinho mais de força, porque se eu desmoronar, aí todo mundo cai. Porque o pessoal daqui trabalha, estuda, tem que continuar, a vida tem que continuar, gente. Ele está dormindo, a Bíblia nos diz, né? Jesus Cristo diz que ele compara a morte com o sono profundo. Eu não sei como foi o último suspiro dele, se ele se reconciliou com Deus ou não, né? Então, assim, no dia do julgamento, eu não sei para onde ele vai. Eu espero que na sua partida ele tenha se reconciliado com Deus, né? Eu tenho fé que isso tenha acontecido. Mas nesse momento eu não posso fazer mais nada. Por ele, não, mas eu posso fazer pela minha família que está aqui, pela minha parentela, aliás, né? Porque minha família é meu esposo, né? Deus nos ensina isso. A sua família é com quem você casa, o resto é sua parentela. Então, é a minha parentela, minha mãe, meus irmãos são minha parentela e eu tô aqui principalmente por causa de minha mãe, que fica sozinha, já é de idade, e eu tô procurando dar essa força. Então eu peço até desculpa a vocês, né? Peço perdão a vocês por, né, nem sempre estar postando os vídeos, porque eu tô dando o apoio a ela. A gente sempre tá indo na igreja, é onde ela se distrai um pouco mais, mas aí chega alguém que ainda não conseguiu falar com ela nesse meio termo. Ó, só em falar, minha cabeça já tá doendo já. Então é uma situação muito delicada ainda. E eu sei que essa situação ainda vai longe, mas eu saindo daqui, minha irmã vai mudar, ela vai mudar da casa dela e vir para cá. Então, quando eu for embora, eu já vou mais tranquila, porque eu sei que ela estando por aqui, então já minha mãe já não vai ficar tão só assim. Então, a gente entrou em um acordo, a gente sentou, conversou, e é assim, Deus vai agindo na vida da gente, né? A gente faz uns planos. Eu tinha planos, obviamente, de vir aqui a São Paulo, passar um tempo, visitar a família toda, né? Tenho uma amiga lá em São Sebastião, que até falei para ela, falei, poxa, não tem como eu ir, dá um jeitinho, ver se consegue vir para cá, mas tá nas mãos do Senhor, né? O que Ele prepara, a gente aceita, né? Tá nas mãos dele. O que for da vontade dele, assim será. E a gente só obedece, porque a gente sabe que esse mundo aqui não é nosso, né? A gente sabe que tem muitas lutas, muitas provações, e a gente segue a vida, segue a vida. A gente nasce, cresce e morre. Todos os seres vivos são assim. As plantas, animais, todos os seres vivos são assim. Não seria diferente com a gente. Embora nós não fomos feitos para morrermos, né? Nós fomos feitos para sermos eternos. E é por isso que Jesus Cristo veio à Terra, para que ele padecesse na cruz, para que ele sofresse tudo aquilo que ele sofreu por você, que ele sofreu por mim, para que hoje nós tivéssemos a opção de escolher a salvação, que é viver em Cristo Jesus, que é viver para Deus, né, para o nosso Senhor Deus, e assim ter a oportunidade de sermos eternos novamente e viver no reino do nosso Senhor Deus. Então, que você tenha essa oportunidade hoje, que você tenha essa oportunidade enquanto pode, porque Jesus Cristo disse: buscai-me enquanto se pode achar.
buscai-me enquanto há tempo. E a gente não sabe quando será a vinda dele. Você viu, meu irmão, 49 anos de idade, e de repente um AVC, foi tratado em tempo, né? Ele tomou a medicação em tempo, aí o cérebro inchou durante a noite, fez a cirurgia, uma cirurgia que praticamente ninguém volta, ele voltou da cirurgia, mas à noite teve uma parada cardíaca e foi embora. Então a gente não sabe quando a luz apaga, a gente não sabe quando Jesus Cristo vai voltar. Então aproveite enquanto pode, porque a gente não sabe o momento em que ele virá. De repente você vai olhar para o seu lado, você não vai ver o seu filho, ou o seu marido, ou seu pai, sua mãe. Por quê? Porque ele já foi arrebatado ao Senhor e você não fez a sua escolha. Então aproveite para buscar ao Senhor enquanto é tempo. Arrependa de seus pecados e se volte para o Senhor. Entregue sua vida ao Senhor. É só dizer a Ele: Deus, eu entrego minha vida a Ti e eu peço a Ti que me guie de acordo com a Tua vontade, que me molde, que me transforme de acordo com o Teu querer a partir desse momento. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o Teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por Tua palavra, por Tua mensagem, Senhor. Eu peço a Ti que essa palavra alcance muitos corações, Pai, para que as pessoas tenham entendimento, compreensão, Pai, do que realmente está acontecendo, do que está por vir, Senhor. Peço a Ti por essa pessoa que está comigo, Pai. Derrama Tua unção sobre ela, Senhor. Quebra toda seta maligna direcionada a ela, Pai. Queime toda depressão, toda ansiedade, toda síndrome do pânico, que caia por terra todo esse mal em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Toque no coração de cada um e traga todos para o seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.